Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, trabalhando na cidade de Curitiba e atendendo online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 8 motivos para infidelidade. Mas antes disso, como sempre, eu gostaria de pedir, se vocês gostam de assuntos de saúde mental, de sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar a notificação e me acompanhem aqui toda semana. Vamos lá então, gente. Num vídeo anterior, eu trouxe o assunto a crise emocional que se instala após a descoberta da infidelidade. E naquele vídeo eu prometi que ia trazer para vocês uma sequência, onde o segundo vídeo seria os motivos, causas de infidelidade, e o terceiro vídeo seria sobre como lidar, sobre a resolução, né? Como é que essa história da descoberta da infidelidade costuma evoluir, como que isso pode ser resolvido. Então, no vídeo de hoje, o nosso segundo dessa sequência de 3 vídeos, vou falar para vocês sobre causas de infidelidade, sobre motivos de infidelidade. Eu já começo dizendo a vocês que é super comum no meu dia a dia, nos atendimentos que eu faço na área de sexologia, de relacionamentos amorosos e sexuais, as pessoas, quando diante da descoberta da infidelidade, da parceria, do seu parceiro ou da sua parceira, a pessoa fazer a seguinte pergunta: doutor, trata-se de falta de caráter, trata-se de uma pessoa em quem não se pode confiar porque o caráter é baixo, porque o caráter é ruim, ou isso pode ter um outro motivo? Então, essa resposta ela não é tão simples assim, né? A resposta a essa pergunta não é tão simples assim. Então, para a gente poder desmistificar um pouco essa história de problema de caráter, de sem vergonhice, como muitas vezes os pacientes falam, eu trouxe aqui hoje 8 motivos para vocês a respeito de infidelidade, 8 causas de infidelidade. Obviamente que eu não pretendo com esse vídeo esgotar as causas, elas são muitas, mas eu trouxe 8 porque são bastante comuns, né? Então vamos lá, vou trazer essa lista, vou comentar um pouquinho com vocês, vamos ver se a gente consegue trazer uma luz para esse assunto. Então vamos lá, primeira causa de infidelidade, né? Que é aquela ideia que as pessoas têm de que possa ser um problema de caráter. Às vezes, pode ser um caso de o seu parceiro ou sua parceira ser uma pessoa mais egoísta, que pensa mais em si mesma do que em você, que se acha com mais direitos do que você, e que pode fazer coisas, inclusive ter outros relacionamentos paralelos, mas não admite que você tenha. Pode ser, né? Então, essa é uma possível causa de infidelidade? Sim. Uma pessoa mais egoísta, uma pessoa mais narcísica, e isso pode ser causa de infidelidade, sim. Então essa seria, digamos, nossa causa número 1. Mas quando eu falo nossa causa número 1, eu não quero dizer que essa relação de 8 causas que eu vou trazer aqui tem uma ordem de prioridade, ou de maior importância, ou de maior frequência. É apenas aqui o primeiro que eu trouxe porque é o que a maioria das pessoas pensa, e pode ser uma causa? Pode. A segunda que eu trouxe para vocês é aquilo que a gente chama de sociopatia, e que as pessoas popularmente dizem assim, um psicopata. De quem que nós estamos falando? Daí a gente está falando de pessoas frias, emocionalmente, pessoas sem empatia, pessoas sem empatia ou com baixíssima capacidade de se colocar no lugar do outro, que pensam somente em si mesmas, que tiram proveito, que não perdem oportunidade de buscar aquilo que é do seu interesse independente do parceiro, que faz as coisas deliberadamente, então se trai deliberadamente, e não se preocupa, não sente culpa, não se arrepende, e está tudo bem, para essa pessoa está tudo bem. Então essa é uma segunda causa que a gente chama de sociopatia, né?
é quando a pessoa ela realmente tem uma frieza emocional muito grande, ela se relaciona, ela tem um parceiro, uma parceria, um marido, uma esposa, mas não está se preocupando com o que essa pessoa sente ou deixa de sentir, não se preocupa com isso, se preocupa só com seus interesses em se dar bem, vamos dizer assim, né? Então, vamos contando lá, já foram duas causas assim mais que não são assim talvez tão comuns quanto as pessoas imaginam. A sociopatia, principalmente, não é tão comum quanto as pessoas imaginam, mas ela existe sim. Então vamos lá, terceira causa. Eu vou pegar aqui minha colinha, aqui minhas anotações para não esquecer nada. Então uma terceira causa pode ser a saudade daquilo que nós já fomos na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Imagine um casal de longo prazo, casamento de 15, 20, 25 anos. Essas pessoas, elas já foram mais jovens, elas já tiveram mais liberdade, elas puderam ter suas experiências amorosas quando solteiras, muitos tiveram muitas experiências, né? Muitas possibilidades, tinha mais autonomia, podia fazer mais facilmente o que queria. Daí depois elas estão num casamento, longo prazo, muita responsabilidade, muitas obrigações, criação de filhos, despesas. Então, aquilo que as pessoas brincam, assim, pagar boleto, né? Então a vida acaba ficando um tanto burocrática, acaba ficando assim quase como se você estivesse à frente de um negócio que você precisasse gerenciar esse negócio. Então as conversas do casal muitas vezes giram em torno de obrigações, compromissos, deveres, responsabilidades, e a questão afetiva e sexual vai ficando cada vez mais esquecida no meio dessa condição, e de repente a pessoa, no meio disso tudo, cansada, entediada, ela conhece alguém, se sente renovada, ela lembra de quando ela tinha essas possibilidades de liberdade, ela tem saudade daquele tempo em que a vida era muito mais diversão do que obrigação, e de repente a pessoa acaba, né, ela fica com um saudosismo, assim, uma nostalgia do que ela já pôde viver no passado, e de repente acaba se envolvendo como uma forma como se fosse recuperar isso, fosse uma forma de poder viver isso novamente. Isso é muito comum daquelas chamadas crises da meia-idade, que tanto homens quanto mulheres podem ter, e acabam às vezes com querendo essa sensação de que vão recuperar um pouco da juventude, um pouco daquele frescor que tinham naquela época em que não tinham esse compromisso, né? Então essa é a terceira causa de infidelidade, que não é uma coisa incomum da gente ver, né? Uma quarta causa seria quando a pessoa, ela na verdade, como eu citei a terceira aqui, que era a busca daquilo que a gente já foi. Essa quarta possibilidade é a busca daquilo que a gente poderia ter sido, a busca da vida que a gente poderia ter tido. Então, vamos supor, pegando o exemplo novamente, o casal se conheceu, namorou, depois cada um teve seus relacionamentos, aí se conheceram, se gostaram, se amaram, resolveram se casar, ou estão num relacionamento estável já há bastante tempo. E aquilo vai se tornando, com o passar do tempo, acaba virando uma rotina. É muito difícil você evitar que vire uma rotina, que acabe ficando até um pouco entediante, mesmo que haja afetividade, companheirismo, segurança, confiança, acaba havendo ali uma acomodação dentro de uma rotina, dentro de um cotidiano, e às vezes fica um pouco entediante. E a pessoa, ela acostumada que era no passado, quando ela ainda tinha muito mais autonomia, quando ela era solteira, ela tinha diferentes papéis que ela podia desempenhar na vida, diante de diferentes grupos de amigos, e depois ela se sente presa nessa relação, nesse casamento, nessa relação estável. Muitas vezes fica pensando de como ela poderia ser se ela tivesse conhecido outra pessoa, se ela tivesse tido um relacionamento com outra pessoa,
quem seria ela nesse relacionamento, né? Como seria ter uma outra pessoa com outra conversa, com toda uma dinâmica diferente. Então é aquela busca daquele sonho, daquela fantasia, daquilo que a gente poderia ter sido se a gente tivesse feito uma outra opção na vida e não a opção de ficar com essa pessoa. E de repente, mais uma vez, a pessoa acaba conhecendo uma outra pessoa, essa expectativa, essa fantasia vem à superfície, a pessoa vê ali aquela possibilidade, às vezes essa outra pessoa que ela conhece traz todo um sentimento de valorização, de validação para essa pessoa, ela se sente mais ela mesma, ela se sente mais empolgada, ela se sente mais conectada com aquela sensação de que essa nova pessoa tem mais a ver com ela, e ela acaba se envolvendo nesse processo de ir resgatar não é a palavra correta, ir viver essa possibilidade que ela já tinha imaginado muitas vezes, mas que ficou ali, estava ali adormecido, de repente ela pensa assim, agora, né, vou dar vazão a isso, vou me permitir, né, saber quem é esse outro eu que está aqui dentro de mim, que pode ser uma outra pessoa, né, na companhia, pode ser uma pessoa diferente e até melhor e mais feliz na companhia de uma outra pessoa. E aí o caso pode acontecer. Então, essa foi a quarta questão, né? O quarto motivo, a quarta causa de infidelidade que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá, na quinta. O quinto motivo seria a autodescoberta. Num relacionamento amoroso, quando a gente conhece alguém, quando a gente começa a namorar e o relacionamento tem sequência, e vai durando um tempo, e a gente vai se tornando mais íntimo, esse é um processo de autoconhecimento. Na interação com uma outra pessoa, a gente vai se conhecendo, a pessoa funciona como se fosse um espelho da gente. Você se comporta de uma determinada maneira e a pessoa reflete para você a forma como ela está te vendo. Então através da interação a gente vai se conhecendo cada vez mais. E muitas vezes a pessoa começou um relacionamento, viveu aquele relacionamento, não teve muitas outras oportunidades, não se conheceu muito bem e ela está acostumada a conhecer aquele eu que ela tem diante de um parceiro fixo. E de repente surge um novo parceiro diante dela e na troca com esse novo parceiro, a pessoa começa a se descobrir diferente, ela começa a perceber nela características que ela não percebia, ela começa a perceber, o parceiro valoriza nela características que o parceiro oficial, entre aspas, que o seu parceiro fixo não valoriza. Ela começa a descobrir novos interesses, novas áreas de interesses, a vida começa a ficar mais, digamos assim, ela começa a ter uma visão mais abrangente das coisas, e nesse processo com essa terceira pessoa, ela percebe que ela está se conhecendo mais, que ela está sendo mais autêntica consigo mesma. Essa pessoa muitas vezes consegue despertar nela o melhor que ela tem, que às vezes o parceiro, que é o parceiro fixo ou a parceira fixa, não consegue despertar. Então, com isso, a pessoa acaba entrando nesse processo, nessa aventura, que ela se sente motivada a se descobrir cada vez mais uma pessoa diferente, que ela mesma não conhecia e acaba entrando num envolvimento amoroso, num caso amoroso. Então, essa foi a nosso quinto motivo, nossa quinta causa. Vamos lá, nossa sexta causa. Essa também não é nada incomum. É a fuga do envelhecimento. A pessoa tentando fugir da morte, falando de um modo mais dramático, assim. É aquela pessoa que, assim, ela já tem uma certa idade, ela sente o peso do envelhecimento, ela sente que ela está envelhecendo, ela olha no espelho, ela percebe os cabelos ficando mais rarefeitos, os cabelos ficando brancos, a pele perdendo o viço,
ela sente que assim, ela está perdendo o seu apelo, sua atratividade, pode acontecer com homens e com mulheres, e a pessoa começa a sentir o peso do envelhecimento, não consegue lidar bem com isso, e acaba num relacionamento com uma outra pessoa, frequentemente com uma pessoa mais jovem, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, mas às vezes não necessariamente uma pessoa mais velha, mas uma pessoa que desperta um lado jovem, uma sensação de renovação, de alegria, uma sensação de vivacidade, de algo novo que renova, né? Uma sensação, acho que essa é a palavra mais adequada, uma sensação de renovação. E com isso a pessoa que está nessa tal, entre aspas, crise da meia-idade, acaba se envolvendo com outras pessoas porque ela se sente, assim, é como se se envolver com outra pessoa fizesse o tempo passar mais devagar. Por isso que frequentemente, isso é muito comum entre homens, é menos comum entre mulheres porque ainda existem os tabus sociais de mulheres se envolverem com homens mais jovens. E as mulheres tendem a valorizar homens da mesma idade ou um pouco mais velhos. Mas principalmente nos homens, a partir de uma certa idade, se envolver com parceiras mais jovens, que é aquela velha história de se envolver com a secretária, se envolver com uma funcionária, acaba sendo uma forma de se sentir mais jovens. Através da juventude da outra pessoa, essa pessoa se sente renovada, se sente mais juvenil, e com isso ela acaba entrando num caso amoroso e mais uma vez nós temos aí uma causa comum de infidelidade. Então essa foi a nossa sexta causa. A nossa sétima causa são as crises existenciais, que também tem uma relação com a nossa sexta causa que eu acabei de comentar, mas nesse caso um pouquinho diferente porque quando eu falo em crise existencial, estou falando assim, puxa, às vezes a pessoa perdeu um familiar, uma pessoa muito importante, né? Perdeu um pai, uma mãe, às vezes um filho, uma coisa super dramática. Às vezes coisas não tão graves, mas uma crise no próprio casamento, assim, uma doença grave, recém-diagnosticada, por exemplo, um diagnóstico de câncer, situações assim traumáticas, situações muito impactantes que fazem com que a pessoa pare, repense a sua vida, repense todo o seu contexto, faça uma reflexão a respeito de como ela vem vivendo. Muitas vezes a pessoa fica com a sensação de que a vida está escapando entre os dedos, está escorrendo entre os dedos, o tempo está passando. Ela tinha uma série de expectativas não cumpridas e ela sente que o tempo está se esgotando, porque ela, por exemplo, teve uma perda de um familiar e pensa assim, puxa, para mim o meu tempo também está se esgotando, então eu preciso. E se a pessoa vinha infeliz no relacionamento, não vinha bem e de repente ela acha que é a hora dela agir, ela acaba dando vazão a essas expectativas, essas necessidades, e acaba se envolvendo num relacionamento extraconjugal. Então, nossa sétima causa. Agora, a oitava causa é a infidelidade afetiva do parceiro. Porque a gente pensa muito em infidelidade sexual, né? Então, quando a gente fala em infidelidade, vem o sexo muitas vezes à mente. E a pessoa que trai, ela costuma ser demonizada. Ela vai ser demonizada pelo parceiro que descobriu a traição, a infidelidade, e vai ser demonizado pela família, às vezes pelos conhecidos, pelo ambiente maior da comunidade da pessoa. Então, o infiel acaba sendo demonizado. Mas muitas vezes esse parceiro que se descobriu sendo traído era uma pessoa que era infiel também. Muitas vezes não era infiel sexualmente, mas ela podia... Às vezes é uma pessoa que não dá mais atenção para a sua parceira ou para o seu parceiro, não dá carinho, não dá acolhimento, não enxerga mais a pessoa diante dos seus olhos, né? Não vê mais o parceiro, não tem mais conexão, então não tem a afetividade. Às vezes o interesse sexual já está longe faz tempo,
seja porque a pessoa perdeu, o parceiro perdeu os atrativos físicos, seja porque não a monotonia, o fato da pessoa estar sempre ali à disposição, a pessoa já se adaptou, já virou normal e não tem mais aquela novidade. Então a pessoa também já sexualmente está desconectada. Às vezes é uma pessoa que ficou áspera, ficou desagradável, ofensiva verbalmente, humilha, ofende. Às vezes a pessoa controla o outro financeiramente de uma maneira que deixa o outro amarrado, porque o outro depende, então ela usa e abusa desse controle financeiro. Isso aí é infidelidade afetiva, não é infidelidade sexual, é infidelidade afetiva. E aí essa pessoa que era infiel afetivamente e que se sente vítima da traição do outro, na verdade, em boa parte, ou às vezes totalmente, ela pode ser a responsável pela infidelidade. Ela acabou empurrando o outro em direção à infidelidade por causa de sentimento de desamor, sentimento de solidão, sentimento de desvalorização, sentimento de estar sendo humilhado, de estar não ser desejado. Então, todas essas condições fazem com que uma pessoa, às vezes, diante de uma outra, que estica a mão, que dá um ombro, que abraça, já desperta um sentimento. Então, essa causa que não é muito comentada, que é a infidelidade afetiva, é uma causa importante da infidelidade do parceiro sexual e afetiva também, né? Então, vejam bem, gente, fazendo um resumo aqui, eu trouxe 8 motivos, causas de infidelidade, para vocês prestarem atenção, como aquela ideia de que tudo é caráter, tudo a pessoa não tem caráter bom, é mau caráter, é safada, é sem vergonhice, como isso é uma ideia superficial de infidelidade, uma ideia superficial a respeito de relacionamentos afetivos e sexuais. Então, se está diante de uma situação dessa, preste atenção, não vá tomando atitudes impensadas, intempestivas, se descobrir que foi traído. Para pensar, se você tem dificuldade muito grande para lidar com isso, como eu já falei em outros vídeos aqui, peça ajuda para pessoas próximas em quem você confia muito. E se não for suficiente, ou se você não se sentir à vontade para isso, procure ajuda profissional. Profissionais de saúde mental que trabalham na área afetiva e sexual podem te ajudar muito. Às vezes um relacionamento que tem um alto potencial de funcionar acaba se perdendo porque as pessoas não sabem lidar, porque elas diante da descoberta da infidelidade, elas tomam atitudes tão impensadas, tão impulsivas, que botam toda a chance de que esse relacionamento seja resgatado, eles botam a perder essas chances. Então, pensar com cuidado a respeito disso. Num próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre como que após a descoberta da infidelidade, esses relacionamentos tendem a seguir, quais os desfechos mais comuns dos relacionamentos pós-infidelidade, como que eles podem ser reconstruídos ou quando eles já estão condenados. Ok, gente? Então, agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez eu peço que, se gostam de assuntos de saúde mental, de sexologia, de relacionamentos, se vocês gostam dos assuntos que nós trazemos aqui no canal, se inscrevam, cliquem na sineta, ativem as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Mais uma vez, como sempre, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.